Pessoal, vamos lá? Bora? Bora? Pessoal, vamos lá. Vou começar então o último módulo aí de Arduino, tá bom? Tem o Alexandre aqui, de Nins, empresário aqui em Nins, também empresa chamada Software. Quem teve aula comigo, ou quem tem aula comigo, lembra que quando no primeiro dia de aula eu falei que eu comecei a trabalhar na Keep Software, na Keep Software, que era a empresa do Alexandre. Na verdade era não, ainda é a empresa do Alexandre, tá? Só falar um pouco do Alexandre, que eu acho que ele não vai falar dele, então ele vai falar por mim dele, tá? Vamos chamar a revista? Você gosta do PC Master? Alexandre foi considerado por uma revista de computação chamada PC Master apenas um dos 10 caras que mais manjam de Linux. Então vocês estão com uma joia rara aqui para tirar a dúvida de vocês, parte de inovação. Também foi a primeira pessoa a desenvolver um Linux, no qual foi vendido em magazines. Ou seja, você vai lá na Casas Bahia e comprava um computador que vinha com Linux. O primeiro Linux colocado no mercado foi desenvolvido pelo Alexandre, também de uma equipe, mas ele era o cabeça da equipe, tá? Então não vai junto saber. Estava junto, mas isso eu não sabe. Então, assim, é um cara super inovador. Vocês vão ter que fazer aí, provavelmente, ter uma ideia, né? Amanhã apresentar uma ideia. Vocês podem pedir dicas para o Alexandre, que é um cara super inovador, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem, vocês tirem as dúvidas de vocês, perguntem o máximo que vocês puderem, né? A gente está quase no final aí, praticamente, do acampamento. Eu sei que vocês têm prestado bastante atenção, tirado as dúvidas. Tem sido de grande valia, né? Esses aprendizados que vocês têm tido durante essas horas aqui dentro do jogo, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Alexandre, desde já agradeço a presença. E vamos nessa, beleza? Boa noite. Pode. Boa noite. Vamos acordar, pessoal. Depois do lanche, não dá, né? Tá meio devagar, então. Vamos animar. Boa noite. Boa noite. Nós precisamos ser pessoas motivadas. Se nós não formos automotivados, ninguém vai nos motivar. O que faz um profissional maior ou melhor, ou mais conceituado ou menos conceituado, o que faz isso? Você já viu algum grande empresário ou algum grande desenvolvedor, um cara lá assim? Tirando o Bill Gates na revista, que é marketing, tá? Tirando que é só mídia. Mas tirando essa propaganda, você viu alguém cabisbaixo, desmotivado? Não. Por quê? A motivação no desejo do novo nos torna automotivados. Se nós formos pessoas que não estão sempre motivados, o que acontece? O meu vizinho vai estar motivado. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando nós nos reunimos em grupo, normalmente nós ficamos meio acanhados, meio com vergonha. Temos às vezes, eu vou fazer uma pergunta idiota, pergunta estúpida. Então não fique acanhado, não pergunta. Porque normalmente, quando você está predisposto, você está a fim de fazer algo, cara, o que você tem que fazer é perguntar. Tudo bem? Quem daqui vai participar do curso que nós vamos fazer agora? Vamos falar agora, de Arduino. Quem vai fazer? Tá. E por que nós estamos com os kits aí? Então vamos pegar os kits. Provavelmente um para cada dois, um kit para cada duas pessoas. Tem aqui, ó. Bom, vou fazer meu e-mail aqui na lousa, se alguém quiser, depois está à disposição. Tem que já foi fora. Alexandre, arroba, gato.com. Ok? A proposta do treinamento agora vai ser o infrared. Ok? Nós vamos falar sobre o infrared e vamos falar sobre o shield da ligação de relé. Ok? Esse shieldzinho vermelho aqui com a caixinha quadradinha, e nós vamos falar sobre ele também. Ele é muito simples de ser operado e vamos entender o que ele faz. Tá? Sobre o relé. Então, infrared e relé. Tudo bem? Primeira coisa, vocês já viram com o Júlio o princípio da eletricidade? Galerinha, Boa
noite. Boa noite. Agora vamos ter um pouquinho de teoria, a gente vai conseguir sair do lugar. Vocês já viram com o Júlio o princípio de eletricidade? Sim. Vocês sabem a diferença de 5 volts e 220 volts? Sim. Ah, tudo bem. Sabe a diferença de positivo e negativo? Ponte de Corrente com... Me dá um exemplo de corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua é dizem do computador. Por exemplo, a placa mãe, HD, aí fica assim, não vai ter coisa processador, 3,5 volts, corrente alternada, corrente da nossa rede, por exemplo, 10, 120 volts. Eu posso ter, olha lá o que ele falou, vocês ouviram o que ele falou? Vocês concordam com ele ou não? Concordam com ele ou não? Sim, legal. Por que não? Por que não? Não, você é da ETEC, você não pode. Rolou. Não, você só tem que ser aluno. Você está fazendo da ETEC, está aí como ajudante, Então, colaborador. eu também é. Eu também é. Não, mas todo mundo. todo mundo É que a gente já tomou, entendeu? Eles sempre O cara tem duas camisetas. Então vai, responde então. Sim, né? Então não vou lembrar o plano certo de cabeça agora, mas o Júlio passou ali no slide que de X volts a X volts, tanto tem como corrente contínua como alternada. Não, só o primeiro tem os dois. Os demais, com a taxa muito alta, só tem para uma corrente. Legal. Então nós vamos entender agora tudo que vocês falaram desenhando, pode ser? Por que precisa entender isso? Para nós não queimarmos nada. Ok? Seguinte, corrente contínua. O que é uma coisa contínua? Ah, legal. Então vou colocar aqui. Viu que minhas linhas são bem retas, né? Então eu tenho aqui 0 volts, vou colocar em vermelho. Tenho aqui 0 volts. Ok? Tem a linha do tempo. Eu tenho aqui um tempo. Vocês sabiam que existe tempo na eletricidade, né? Corrente elétrica, né? Se não sabe, estão sabendo agora. E aqui para cima é a voltagem. Você falou de 3,3, 5 volts, certo? Então 5 volts. Vamos colocar aqui 5 volts. Corrente contínua. Uma reta. Então se isso aqui é 5 volts, isso aqui é positivo. Eu posso ter então abaixo de zero, então presta atenção que é bem importante isso. Eu posso ter então também 5 volts negativo, tudo bem? Então 0 volts para o positivo e negativo. Posso ter essas duas diferenças. Corrente contínua. Então ele tem a energia não se altera. Quem normalmente coloca a corrente contínua? Baterias com corrente contínuas. Bateria de carro, corrente contínua. Ok? Corrente alternada. Mesmo desenho. Olha lá. Eu tenho aqui o 0 volts. 5 volts, corrente contínua. Tem aqui a linha do tempo. Só que ele vai ter um ciclo. Ele vai sair daqui, fazer isso aqui e voltar aqui. Isso aqui é uma corrente alternada. Porque ela altera o seu campo. A voltagem não importa. O que importa é como ela é, corrente contínua ou corrente alternada. Para que eu possa trabalhar manuseado. Então na corrente alternada, eu tenho leitura que vai até 5 volts. E tem 5 volts nesse caso aqui. O ciclo total, ele vai ser feito por esse tempo. A rede elétrica, ela tem um ciclo de 60 Hz. Porque vocês só são bem novos, não era mais antigo, no meu tempo, lá em Barbacena, a gente tinha umas radinhas, televisãozinha válvula, e os coisas ficavam ouvindo o transformador fazendo barulho. Alguém já ouviu o transformador fazendo barulho, vibrando? Aquilo quer dizer que ele está trabalhando em 60 Hz. E você gerar uma frequência que consegue ouvir. E como funcionam outros tipos de frequências? Por exemplo, uma transmissão de onda eletromagnética, de onda de rádio. Cada um tem uma frequência, FM, frequência modulada. Enfim, não é o objetivo hoje, mas qual é a ideia? Nós possamos saber. Então, no Arduino, ele tem os desenhos aqui das portas analógicas. Está no shield aí? Do Arduino. O Arduino, você vai olhar nele, embaixo tem analógico e em cima digital. Observe os números digitais. Eu tenho quase certeza que nenhum professor falou para vocês que nesse aí tem escrito PWM. Viram aí PWM? Sim.
Na realidade, você vai ter aí, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas PWM. PWM, o que significa? Olha só, Pulse, Wave, Modulation. O que o Pulse Wave Modulation faz? Preste atenção. O Pulse Wave Modulation, ele vai pegar um sinal digital e simular o analógico. Olha essa cara. Então, quando eu tenho um sistema que é totalmente digital, e ele tem um áudio acústico, ele tem que ter um PWM no meio. Um tocador de MP3, ele vai pegar os dados para gerar o áudio, tem que ter um PWM no meio. Então você não consegue gerar as frequências para se trabalhar. Tudo que for trabalhar áudio, Tudo que for digital, tem que ter algo que seja analógico. Então você vai usar o PWM. Como funciona o PWM? Ele tem um negócio chamado cycle, que é o mesmo que eu vou desenhar aqui. Temos o tempo, nós temos a voltagem, nós temos voltagem de 5 volts, vou trabalhar com 5 volts, ok? Eu tenho o tempo. Esse tempo aqui é medido em segundos. Então eu tenho um tempo aqui de 1 segundo. Nesse 1 segundo, se o tempo todo, presta atenção agora, vai ser legal isso aqui, ó. Nesse tempo todo, de 1 segundo, eu tenho esse cara ligado como on, ou seja, eu tenho ele ligado. Quantos volts eu tenho no final? Eu tenho 5 volts. E se eu dividir a metade dele? Ficar meio tempo ligado e meio tempo desligado? 2,5 volts. Então o PWM, na verdade, o que ele faz? Ele cria um sistema de pulsos para você controlar qual a voltagem que você quer que saia daquela porta. Então, numa porta digital, eu não necessariamente não sou obrigado a sair 5 volts direto. Se eu tenho uma porta PWM, eu posso controlar a voltagem da minha porta de saída. Um exemplo disso, por exemplo, na aula que vocês tiveram com o Júlio ou com o professor Edson, vocês tiveram que usar um resistor para limitar a corrente para não queimar o LED. Se vocês fizessem um cálculo e usassem o PWM, vocês poderiam falar para a porta mandar apenas a voltagem necessária para aquele LED funcionar. Aí agora vocês vão entender como que acontece e por que os riscos que grandes empresas, como usinas nucleares, têm com medo de invasão de hackers. Porque provavelmente muitos microcontroladores limitam a tensão das portas para controlar o funcionamento dos motores. Então, se um hacker pegar e alterar a voltagem, alterar o PWM de uma porta, ele pode superaquecer o motor, causar a explosão dele. Começa a ter sentido agora? Porque muitas vezes nós ficamos falando, como um hacker vai explodir um reator nuclear? Como que um hacker vai fazer alguma coisa? Manipulando as portas digitais. Beleza? Então, muito bem. Então, eu tenho aqui. Nesse caso aqui, quantos volts eu teria mais ou menos aqui? (1,75? Quem dá mais, quem dá menos? 2,5 dividido por 2. 1,25. Quem mais? Então, aproximadamente aí vai. Vamos chutar aqui, vai 1,30 volts. Ok? Chutando aí. Ok? Vai dar preciso. Então eu consigo controlar quantos volts vou ter. Então com isso é possível fazer o que com LED? Fazer igual o efeito árvore de Natal. Fazer descender, esse efeito de fade. Exatamente, fica piscando e intervindo. Então isso é possível fazer, controlando as portas PWM, que são portas digitais. Por que eu falei tudo isso? Porque o objetivo nosso agora é usar quem? O infravermelho. Se eu chegar para vocês e falar, olha, liga tudo aí, vou apertar os botões, vai sair funcionando, legal. Às vezes não vão ter a ideia de como funciona isso aqui. Os keycodes são chamados assim, são os códigos gerados pelos teclados, eles trabalham com várias frequências. Então o que acontece? Quando esse cara manda um sinal, ele vai mandar algo mais ou menos. Posso apagar isso aqui?
Alguém quer copiar, memorizar, alguma coisa? Não? Pode fotografar? Pode. Ah, não. Então, pagando aqui o celular tá lá na sala. Tá filmando, depois vai virar. Tá vendo? Isso tá vendo. Então, quando você gerar um sinal, vai gerar um K-code. Ah, dá. Um K-code. Na realidade, ele vai pegar um tempo. Ele vai pegar um tempo. Esse tempo é dividido por ciclos, como nós vimos, certo? Então, aqui, ó, ciclos. Vamos para exemplificar, tá? Então, aí você divide ele, para você ter frequência. Tá? Então, pessoal, vamos lá? Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Então, eu estou tendo ciclos aqui, tudo bem? Então, quando o LED vai, quando o sensor aqui, você apertar um botão, ele vai mandar uma sequência de códigos. Então, ele vai mandar o quê? Ele vai tratar como vai mandar o sinal do LED. No caso, como é uma frequência, ele vai mandar, por exemplo, ligado, desligado, mais ou menos, ligado. Vai fazer uma dança aqui das cadeiras, né? Ok? Então ele vai mandar um sinal. Esse sinal nós vamos interpretar ele do outro lado. Aí eu consigo saber o que eu recebi. Então, provavelmente, quando você tem dois controles iguais, o K-code enviado por um é idêntico ao outro. Tudo bem. E se eu tiver um outro controle remoto? Por exemplo, o power desse é o mesmo desse? Por que não é? Isso é pro ar. Mas por que foi feito isso? Para quando você não mandar desligar Alguma coisa dois, desligar o outro. que Exatamente. Então nós temos que identificar quais são as frequências que cada controle está sendo utilizado. Aí até que você separou aqui 4 controles para usarmos e fazermos o teste. Ok? Então nós temos que identificar isso. Como nós vamos identificar? Nós vamos ter que ligar o nosso infrared receptor, que ele lê, ele capta essa luz. Alguém sabe como que testa se o controle remoto está funcionando ou não? pelo celular. Ah, já está esperto, hein? No celular você vê. E por que no olho você não vê? Porque o nosso olho não possui a frequência de efeito infravermelho. Muito bem. Pauzinho habilitado, hein? Vamos lá. Então, vamos começar a montar? Primeiro, existem 2 tipos de sensores de infravermelho. O que nós estamos usando é esse aqui. Ele é chamado de polarizado. Ele tem 3 perninhas. Todos necessitam ser polarizados? Não. Tem um só tem 2 perninhas. Aí muda-se o circuito. Ok? No nosso caso, é polarizado. Pode procurar aí, está no kit. Está nos capacitorzinhos, os LEDzinhos verdes. Né? Vou me atrever a fazer um desenho dele aqui. Vocês acharam? Vocês acharam? Todo mundo achou? Alguém não conseguiu achar o componente? Acharam? Alexandre, Sim. Quando você acabar a parte teórica, não faz nada de
Legal, eu fiz o desenho dele. Olha aqui, eu fiz o esquema dele. Você tem um componente, você não sabe como ele funciona, você tem que procurar as informações técnicas do mesmo. Isso chama-se datasheet. Tá? Você procura na internet datasheet sobre determinado componente, você tem todas as informações sobre ele. Okay? Nesse caso, nós já temos essa informação básica que precisamos. Você olhando ele para frente, a bolinha dele está para você. E a bolinha, você vai olhar para ela. Então você vai saber que esse pino aqui, da direita é 5 volts, do meio é 0 volts ou GND, no caso, tá? E esse S é de sinal. Ele vai ler o que vai chegar para ele e vai mandar para essa porta. Então o que ele receber, ele vai mandar um sinalzinho ali. Ok? Como funciona esse cara? Esse cara funciona assim. Você vai ter cara aqui de lado, né? Você vai mandar um sinal para ele. Sinal de luz, né? IR. Ele vai pegar e vai sair pelo S e vai gerar o sinal para você de 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Vai gerar isso para você. Essa sequência que ele recebeu aqui. Vai converter a luz em interruptor. O que fosse interruptor? Você não vai desligando, ele vai desligando. Ele não sabe o que está vindo escrito. Ele só está transmitindo e retransmitindo o que ele recebeu pela luz. Ok? Tudo bem por aí? Alguém está com dúvida? Não. Eu ouvi pouco não. Pessoal, alguém está com dúvida? Então vamos ligar. A protoboard, vocês já sabem como que usa a protoboard, correto? Então vamos colocar agora o sensor de infravermelho. Ligar os 5 volts nos 5 volts, os 0 volts, o sinal. Vamos esperar para ligar. Precisa de ajuda para ligar na protoboard? Só, a gente quer com dúvida, levanta a mão aí, dá uma mão para a gente agilizar o processo, tá? Se tiver dúvida, 5 volts direto. Isso. Os 5 volts é direto da plaquinha do Arduino para 5 volts. 0 volts é do CMT. É do lado de Ligue na parte analógica, tá? Viu, professor? Qual que é seu nome? Luan ou Luan? Ó, o pessoal está perguntando aqui na dúvida, analógico ou digital? Né? Analógico digital. Vamos ligar no analógico. Seguindo a teoria do Luan, ligou no analógico porque o sinal vai ser analógico. Então vamos ligar no analógico. Ok?
Ligou? Todo mundo ligou? Todos vão ligar na porta A0. Desligar na analógica A0. O sinal vai na porta do Arduino A0 do Arduino. O S? Isso. Qualquer uma. O Arduino vai ligar na porta A0. Já ligou na porta A0? Tudo ligado? Vamos abrir o Arduino agora. É o. Não, é o controle. Pessoal, vamos abrir o IDE do Arduino. Todo mundo abriu? Vamos pegar o exemplo lá embaixo. Tem o R Remote. Isso. Vamos abrir primeiro a IDE. Pessoal, abriu a IDE. Todo mundo abriu? Então vai lá. Arquivo, exemplos. Procure lá embaixo, tá? IR Remote. Lá embaixo, bem no final. Não. Ele é remote, ele não tem separado, É, mas não tem? Só vou deixar colocado aí. Não, Tá? deixar assim. Aí digitar. Qual que é o nome? IR Remote. IR. Vamos colocar? Manda pelo lance excluído. Qual o arquivo? Deixa eu ver onde colocaram aqui, né? Um minutinho só. Professor, devido às pessoas para Vou bater aqui. Só estou programando novo. Quem sabe usar ele aí? Como que é, professor? IR Remote. Isso. Isso aqui. Sente files aqui. Alguém marcar todo mundo? A porta zero, ele tem para ligar no mesmo caminho. A porta a zero. Não, tá ligado aqui no meio dele. você quer. Mas